Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Existem tantas perguntas sobre a vida, tantas perguntas sobre como as coisas funcionam. Neste momento específico, estamos falando sobre o futuro. E este é, de fato, o quarto episódio sobre o futuro. E a questão é: Deus controla o seu futuro? A maioria de vocês diria: não, acho que não. Mas há um outro grupo inteiro que dirá: sim, nós acreditamos nisso. E há um outro grupo que se manifestou, um grupo bem intelectual, eu diria, que diz que a vida tem que ser uma simulação e que todos nós estamos dentro de uma simulação e, portanto, deve haver algum tipo de controle sobre ela. Portanto, existem muitas respostas que lhes são dadas sobre o futuro. Deus controla o futuro? Como você encontra Deus? Como você define Deus? Esta é outra questão, e já lhe dissemos, da maneira que você quiser. É a fonte criativa, aquilo que o criou, aquilo que criou o amor, a alegria que existe nesse planeta, a dualidade que existe nesse planeta. Todas essas coisas lhes foram dadas para que vocês as tivessem. E aqui vem o ponto principal: o livre-arbítrio. Então o Criador lhes dá o livre-arbítrio. E para que vocês digam: bem, então o Criador controla o futuro. Isso não funcionaria. É um oxímoro. É uma ideia conflitante em si mesma. E, no entanto, há razões pelas quais a pergunta é feita. Deixe-me dar-lhes uma delas. Cryon disse que não há interferência no futuro, que Deus deixa a humanidade sozinha para encontrar o seu próprio centro, para encontrar sua própria iluminação, evolução e involução, que é algo sem interferência. No entanto, alguns canais dizem que invenções em todo o planeta são dadas à humanidade quando elas são necessárias e não antes. Isso é controlar o futuro? Ou é dar-lhes as ferramentas quando vocês estão prontos e criam um futuro? E talvez essa seja uma questão esotérica. Para aqueles que amam estudar a história da tecnologia, vocês encontram algo excepcional, encontram uma aberração na evolução da tecnologia. Coisas que talvez devessem ter sido excepcionalmente óbvias nunca são desenvolvidas. Como, por exemplo, os chineses tendo pipas por 1000 anos antes dos irmãos Wright voarem e dizerem: uau, aposto que podemos aplicar isso a uma máquina. Há algo que vocês devem saber sobre os irmãos Wright. Eu já disse isso antes. Os primeiros a ter voo motorizado por uma certa distância fizeram história mundial. E são vistos como os inventores do voo motorizado. No entanto, eles só superaram os franceses por 2 semanas. Isso estava acontecendo em todo o mundo ao mesmo tempo. Aparentemente não sendo uma evolução passo a passo, como se esperaria. Explodiu em cena de uma vez só, como se alguma forma angelical tivesse descido e dito: bem, aqui estão as ideias, agora vocês estão prontos para isso. E as deu à humanidade, e todos começaram a desenvolvê-las. Isso aconteceu repetidamente. A eletricidade não é difícil de descobrir, não é difícil de se ter imaginado. Levou muito tempo para descobri-la, e ainda hoje há controvérsia sobre quem realmente a deu a vocês. Porque aconteceu em todo o mundo. Vocês têm o seu inventor favorito, seja Thomas Edison ou qualquer outro. E o magnetismo? E o rádio? Isso é realmente controverso. Explodiu em cena ao mesmo tempo. E é tão difícil saber quem o inventou e quem estava lá para fazer funcionar. E mostrar que, até hoje, as discussões entre 2 homens sobre quem especificamente trouxe isso a vocês.
Então o que eu estou fazendo agora é simplesmente dar-lhes algumas informações. E se fosse verdade que a invenção lhes é dada a quando vocês precisam? Isso vai além disso. Eu já lhes dei essa informação antes. A próxima grande invenção está chegando. Existem muitas precursoras dela, mas a grande está chegando e será, por assim dizer, a mãe de muitas outras. A revelação de ser capaz de sentir, ver, trabalhar e inventar com a multidimensionalidade. Vocês serão seres multidimensionais. Vocês estão sentados onde estão ouvindo isso em 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. O que todas elas têm em comum? São todas variáveis. E o cientista Einstein finalmente lhes mostrou que o tempo não é como vocês pensavam. É variável. Então se torna uma dimensão. Portanto, vocês estão sentados nessas 4 dimensões. Mas os físicos estão lhes dizendo que há muito mais delas. Pode haver 20, 30, talvez mais, conforme definido pelo que são dimensões. Os físicos dizem que há muitas delas. Os físicos estudam coisas quânticas, coisas multidimensionais fora das 4 dimensões. Há até biólogos quânticos. O que isso lhe diz? E se a sua estrutura celular está começando a ser vista como multidimensional? Estes são os estudos da atualidade. E se vocês pudessem ver outras dimensões? Meus queridos, isso não é tão estranho quanto parece. Mas vou lhe dizer o que está por vir com isso. É uma revelação tão importante que ainda não lhes foi dada, porque vocês a usariam como arma. Eu lhes dei isso várias vezes para pensar. E se há coisas no horizonte, esperando para serem dadas a vocês, que criariam eletricidade e energia sem poluição, que criaria a falta de fome em qualquer lugar, que cultivariam colheitas e lhes dariam água limpa? E se isso estivesse por vir, o que está impedindo? Por que ainda não está aqui? Porque cada um desses elementos tem algo a ver com magnetismo ou outro tipo de força multidimensional, se você quiser chamá-lo assim. Sempre esteve lá, sempre esteve lá. Quero que vocês observem quando novas tecnologias começarem a ser trabalhadas e descobertas, que sejam realmente novas, não uma evolução do que você já tem, não um novo sistema em um computador ou uma memória mais rápida. Estou falando de algo absolutamente novo. Quando vocês começarem a ver isso, haverá um atributo a ser procurado. E aqui está o atributo. Sempre esteve lá. E quem quer que o tenha descoberto, agora está trabalhando nele. O encontrou nos antigos, ou em algum manual de inventor que vocês conhecem. É isso que estou lhes dizendo. Este planeta de vocês está à sua frente, com tudo que vocês sempre precisaram, sem poluí-lo. Tudo que vocês sempre precisaram para alimentar as massas. Aqueles que ainda estão por vir nessa terra. Os bilhões que chegarão não passarão fome. Há muitas coisas aqui que ainda não foram dadas. Porque para que vocês vejam coisas multidimensionais, haverá grandes revelações sobre quem vocês são. Imaginem por um momento que há algo por vir que lhes permitirá ver a multidimensionalidade. Vocês diriam, isso é tão legal, isso é tão bom. O que aconteceria se vocês girassem esse instrumento e olhassem para um humano? Vocês começariam a ver coisas que iriam contra tudo o que lhes foi ensinado sobre quem vocês são e por que estão aqui. Partes e peças da sua própria alma começariam a aparecer. Vocês veem como isso pode ser um problema sem uma consciência evoluída neste planeta, que estivesse pronta para esse tipo de permissão?
Meus queridos, eu amo todos vocês e estou lhes dizendo uma verdade. Deus cria o futuro? Não, vocês criam. Mas há melhorias, empurrões ao longo do caminho para vocês usarem. Porque o Espírito ama a humanidade. E eu também. Bênçãos a todos vocês por ouvirem. E assim é.